Olá, bem-vindos à nossa análise. Hoje o foco é um caso que tem gerado bastante debate. A situação de Felipe Martins, que foi assessor da presidência aqui do Brasil. A prisão dele, lá em fevereiro de 2024, está ligada às investigações do STF sobre aquela suposta trama golpista, né? E isso acabou chamando atenção até fora, como no The Wall Street Journal. Exato. E o que a gente tem visto são, assim, alegações bem sérias de perseguição política, o tal do lawfare. E boa parte da controvérsia gira em torno de uma prova específica, um suposto registro de viagem dele para os Estados Unidos. Certo? Então, a nossa ideia aqui é tentar desvendar esses pontos, sabe? As acusações, as provas da defesa que contestam isso e essa polêmica toda com a alfândega americana, a CBP. Vamos lá. Para começar, a prisão preventiva do Martins foi justificada, em parte, com a ideia de que ele seria um risco de fuga. A base para isso, uma alegação de que ele teria ido escondido para Orlando, nos Estados Unidos, dia 30 de dezembro de 2022. Uhum. E a suspeita levantada era que ele poderia ter usado avião presidencial e, tipo, driblado a imigração brasileira na saída. E aí entra o tal registro da CBP, a alfândega americana. É isso. Exatamente, esse é o ponto nevrálgico. Apareceu um registro no sistema deles, o Travel History, mostrando a entrada do Martins em Orlando nessa data. Só que a defesa, bateu o pé que isso não aconteceu e apresentou um monte de coisa para provar. Que tipo de prova? Olha, dados de geolocalização do celular dele aqui no Brasil, gastos com cartão de crédito aqui também, e talvez o mais forte, o manifesto de um voo doméstico da Azul de Brasília para Curitiba que ele pegou no dia seguinte, 31 de dezembro, um documento oficial da companhia. Peraí, então um registro oficial americano diz que ele entrou lá, mas tem dados de celular, cartão e até um voo dentro do Brasil no dia seguinte. Fica estranho, né? Fica muito estranho. E a defesa foi além. Eles apontam inconsistências graves nesse registro do CBP. Como assim? Primeiro, o nome dele estava grafado errado. Felipe com I em vez de Felipe com E. E o número do passaporte que constava lá era de um documento que o Martim já tinha perdido em 2021. Um passaporte cancelado. Nossa, um passaporte cancelado. Sim. E tem mais. A defesa alega que, no início, quando pediram informações à CBP, a resposta foi que não existia registro de entrada dele naquela data. Esse registro só teria surgido no sistema depois. Surgido depois. Isso é complicado. Muito. E a coisa ficou mais complexa quando o DHS, o Departamento de Segurança Interna americano, chegou a remover esse registro em junho de 2024, admitindo a inconsistência. Mas acredite se quiser, ele reapareceu no sistema depois. Reapareceu? Como assim? Isso levanta muitas suspeitas, né? E essa história chegou na imprensa internacional, certo? Chegou forte. O The Wall Street Journal publicou uma coluna da Mary O'Grady e um editorial questionando diretamente a integridade desse registro de CBP. Eles levantam a hipótese de que pode ter havido alguma manipulação interna lá nos Estados Unidos, talvez por influência de interesses aqui do Brasil. E a defesa também relatou dificuldade para conseguir detalhes via FOIA, a Lei de Acesso à Informação Americana. Entendi. Quer dizer, uma prova que deveria ser técnica digital virou o centro de uma disputa com alegações bem sérias de manipulação entre países. E a defesa, além de contestar essa viagem, apresentou mais o quê? Bom, o próprio Felipe Martins nega tudo, a viagem e qualquer participação em trama golpista. A defesa trouxe documentos via LAI, nossa lei de acesso, do GSI, mostrando que ele não estava no Palácio da Alvorada em datas que a acusação mencionava como importantes. Ah, interessante. E reforçaram com mais dados de localização da TIM, registros de Uber, tudo para mostrar onde ele realmente estava nesses dias. E o Martins também fez denúncias sobre a prisão, né? Houve algo sobre cela solitária? Sim, ele relatou em depoimento que passou 10 dias numa solitária sem luz. Descreveu como tortura psicológica, sabe? Para tentar forçar uma delação premiada contra o ex-presidente Bolsonaro. E ele diz que recusou. Diz que recusou por se considerar inocente e por afirmar que não tinha o que delatar. É um contraste com a delação do Mauro Cid, outro ex-assessor cuja credibilidade, segundo as fontes que a gente analisou, chegou a ser questionada pela própria PGR. Falando nas autoridades, a postura sobre essa viagem mudou ao longo do processo.
Mudou e bastante. O delegado da PF que investigou no começo disse que a viagem era um elemento essencial para pedir a prisão. Uhum. Mas depois, quando confrontado com as provas da defesa, ele testemunhou que a viagem em si não era relevante. Mudou o foco para uma suposta obstrução de justiça. Que mudança, hein? E não foi só ele. A própria PGR, a Procuradoria-Geral da República, pediu a soltura do Martins em março de 2024. Eles reconheceram as provas de que ele não tinha viajado para os Estados Unidos naquela data. Mas, na época, o ministro Alexandre de Moraes não acatou o pedido. Entendi. Então a própria PGR concordou que ele não viajou. E essa repercussão toda, WSJ, denúncia na OEA, isso mostra que o caso realmente transcendeu, né? Com certeza. A cobertura internacional e as denúncias em órgãos como a Comissão de Direitos Humanos da OEA indicam a gravidade percebida lá fora. Sugerem até que essas supostas irregularidades, se forem comprovadas, poderiam, em tese, levar a consequências como sanções pela lei Magnitsky americana usada contra violações de direitos humanos. Ok. Então, para a gente amarrar, temos um ex-assessor preso, uma justificativa-chave para a prisão, a tal viagem que é muito contestada por provas e até pela PGR. E a evidência principal dos Estados Unidos está cheia de inconsistências com suspeitas de fraude, levantadas inclusive internacionalmente. É um quadro que, no mínimo, levanta sérias dúvidas sobre o processo, né? Exato. E acho que isso deixa uma questão no ar para a gente pensar, sabe, além desse caso específico. Será que essa situação toda não mostra uma vulnerabilidade nova na nossa era digital? A facilidade com que dados oficiais que cruzam fronteiras podem ser questionados, talvez até manipulados. Isso pode abrir brecha para um novo tipo de perseguição política globalizada. Que garantias a gente tem ou deveria ter contra o mau uso de informações digitais entre países para fins políticos? É algo para refletir, né?